sábado, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. O MCA Notícias já está no ar. Hoje de manhã, mulheres se reuniram na rua Hercílio Luz para dar um basta na violência contra a mulher. Para falar sobre esta ação e também sobre outros assuntos relacionados com o dia de hoje, nós recebemos aqui no nosso estúdio Maria Goretti, representante do MML, Movimento de Mulheres em Luta, e também coordenadora do Sindicato dos Professores de Itajaí. Boa tarde, Maria Goretti. Primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e vir participar ao vivo aqui com a gente no MCA Notícias. Boa tarde. E vamos começar então falando como é que foi essa ação hoje de manhã que aconteceu em frente à Casa da Cultura, na rua Hercílio Luz, aqui em Itajaí. Certo. Nós mobilizamos, as mulheres do MML, que é o Movimento Mulheres em Luta aqui de Itajaí, e o nosso foco principal seria justamente a campanha nacional que o MML está fazendo, a nível nacional mesmo, com relação à questão da violência da mulher. Então, entregamos alguns materiais, fizemos uma panfletagem com jornal, um adesivo, e usamos ali megafone, fizemos algumas falas. O pessoal ainda nesse momento está ali na Hercílio Luz, pegando o pessoal que está transitando por ali. E as pessoas que passavam por ali, de uma maneira geral, aceitavam bem, e paravam para ouvir e para observar as coisas que ali estavam acontecendo. E tem um dado alarmante, Maria Goretti? O número de estupros no Brasil já supera o de homicídios dolosos, aqueles quando há intenção de matar. Isso é bastante preocupante, até porque a gente sabe que estupro, na sua maioria das vezes, as vítimas são mulheres. As vítimas são mulheres, E geralmente ainda são as negras as mais violentadas, Essa violência toda que está acontecendo, com relação à mulher, ela, na verdade, é o fruto da degeneração da sociedade, Porque, por conta do sistema capitalista, que aquela divisão de classes sociais, acontece o capitalismo e isso aí gera mais violência. As pessoas se tornam mais violentas. Por quê? Porque não tem perspectivas de vida, O capitalismo gera isso, A divisão de classes gera isso com o povo, Então, isso aí acaba gerando essa violência que nós estamos aí atravessando no dia a dia, A mulher brasileira, a mulher trabalhadora, vive na pele essa violência no dia a dia, É verdade. E nós temos, assim, no Brasil, esse dado aí que você está me passando é de 2012, foram registrados, gente, 50 mil estupros. É muito, Ele chega a ultrapassar o caso de homicídios dolosos, que é aquela morte, digamos, assassinatos, essas questões assim, Então, o número de estupros é absurdamente grande com as mulheres. Inclusive, ontem aqui na nossa região, a gente teve o relato aí de 2 adolescentes que foram estupradas aqui na cidade vizinha de Balneário Camboriú. Sim. Então, realmente, isso preocupa. E você tem alguns dados aqui da região de Itajaí, Vou passar para vocês também, Só para voltar aqui a nível nacional, no Brasil inteiro, nós temos apenas 497 delegacias de mulheres, que são assim, especializadas no atendimento da mulher. 77 casas de abrigo, porque assim, a mulher, quando ela é violentada, ela tem que sair de casa, ela tem que ter um lugar para ela ficar. Ela não basta ir a uma delegacia e fazer uma queixa, fazer um BO. Sim. Ela tem que ter um abrigo para ela ficar com os filhos com segurança. Com certeza. Nós temos, no Brasil todo, gente, nós temos 77 casas de abrigo. Nós temos aí centros de referência no Brasil todo, 226. E em Itajaí, nós fizemos um levantamento junto à Delegacia de Mulheres. Os BOs que eles receberam entre janeiro e até hoje, vamos dizer, até ontem, São 2 meses e um pouquinho, digamos assim. Só de BOs de violência doméstica foram 263. Fora as mulheres que não denunciam. Fora as mulheres que não denunciam, porque então, tem medo. Quer dizer, praticamente menos de 3 meses aí, 63. Só aqui no município de Itajaí. E de lesão corporal, 193. É que nesse número que eu estou passando, estão incluídos também crianças, adolescentes, porque nós não temos assim um atendimento específico para a violência da mulher, E nem quase nenhuma delegacia. Por quê? Porque nós não temos recursos, que na verdade as delegacias de mulheres não funcionam, exatamente como deveriam. Por quê? Nós temos aí a Lei Maria da Penha, que apoia a mulher. É uma lei bonita, está lá no papel,
bem bacana, mas na prática ela não acontece. Por quê? Porque não há investimento. E para uma lei funcionar, ela tem que ter um investimento, né? Então, quem é que tem que fazer esse investimento? O governo, né? Infelizmente, hoje nós temos uma presidenta, que é mulher, e muito pouco ela tem investido nas mulheres, na questão da violência contra a mulher. E são por atitudes como essa, ações como essa, que o MML trabalha também. Exatamente, esse é o nosso foco. Nós nos focamos na mulher trabalhadora. Nós nos focamos, esse ano em especial, na questão da violência contra a mulher, né? E também na conscientização das mulheres. Porque, atenção mulheres, o que eu vou falar agora. Muitas mulheres são violentadas e não se dão conta, gente. Tá? Nós sofremos muito a violência institucional. O que é a violência institucional? É a mãe, é a dona de casa, é a mulher querer trabalhar para ajudar na renda e não poder porque não tem creche para pôr filho. Sabe? É a mãe ficar 2, 3 horas na fila de um hospital para ter um atendimento para um filho. É outro tipo de violência também, né? São violências que a gente não se dá conta e que a gente todos os dias está passando por ela, né? E a gente acha normal, mas não é normal. Não é normal porque o nosso país tem muito dinheiro para investir. Tá? Só na Copa do Mundo, 30 bilhões estão sendo investidos. E vocês sabem quanto que está sendo investido na segurança da mulher contra a violência? 25 milhões. Se nós pegarmos aí esses 25 milhões e dividirmos entre todas as mulheres trabalhadoras brasileiras, nós vamos ter aí 26 centavos de investimento para cada mulher. Então, é um índice absurdo, né? Nós não concordamos, não é que a gente não concorde que não tenha que ter Copa do Mundo. Não é isso, é que o investimento tem que ser proporcional. Tem que ser proporcional à violência. Então, nós queremos mais investimento por parte dos governos, né? Por parte da nossa presidente, para essa questão da violência da mulher. Certo. E Gorete, hoje Dia Internacional da Mulher, a gente sabe que tem muitos índices de violência e tal, então a gente, na verdade, não tem muito o que comemorar no dia de hoje, né? A gente sabe que precisa dar um basta aí na violência, mas como fazer isso, né? Preciso mais investimento, como você está falando do governo, né? E assim, né? Outra questão que as mulheres também precisam ter mais leitura e se esclarecer melhor é a questão da violência psicológica. A violência psicológica, ela acontece normalmente com o companheiro da mulher, né? É aquela violência, gente, que ninguém vê, não aparece, porque a pessoa está, né, dentro dela, a pressão, a opressão que os homens fazem com as mulheres, né? E é muito comum a gente encontrar nas mulheres também esse tipo de violência, porque ninguém percebe, mas a pessoa que sofre esse tipo de violência, ela se destrói como mulher, né? Então, tudo isso para a gente estar conversando, a gente convida as mulheres de Itajaí que têm problemas, que gostariam de um esclarecimento melhor com relação a esse assunto, que nos procurem. Né? Nós temos um grupo de mulheres aqui, é uma parceria com o SINT, que é o Sindicato dos Professores do Estado. E se alguém quiser nos procurar, a gente está à disposição para ajudar e para esclarecer. Tem algum contato para deixar, Gorete? Nós temos o telefone, né, do SINT, que pode ser usado, já foi aprovado na reunião de diretoria, que a gente poderia até, inclusive, usar aquele espaço para as reuniões, né, do MML, que é o 3344-1330. 3344-1330. Isso. Maria Gorete, muito obrigada pela sua participação aqui no MCA Notícias. É um assunto aí que ainda rende muita conversa, mas o nosso tempo é um pouquinho limitado. Agradeço a sua participação. Feliz Dia Internacional da Mulher e que o movimento aí das mulheres em luta consiga avançar aí nessa luta aí pelos direitos da mulher. Então tá, a gente deseja também a todas as mulheres um feliz dia, né? Que os seus companheiros, pelo menos uma rosinha, tenham levado para vocês ou dado um feliz Dia da Mulher e que a nossa luta continua, estamos aqui à disposição de vocês. Obrigada, Maria Gorete. Boa tarde. E a greve dos Correios continua em Itajaí e cidades do Brasil inteiro. Desde o dia 29 de janeiro, de braços cruzados, os funcionários pedem que a empresa não passe a cobrar mensalidade pelo plano de saúde. De acordo com a categoria, com um salário de pouco mais de R$1.000, fica impossível viver se eles ainda têm que pagar pelo plano, que passou de Correio Saúde para Postal Saúde neste ano. Várias assembleias e reuniões já aconteceram para que as atividades sejam retomadas, mas até agora não houve nenhum acordo. Tamires Garcia.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. A situação nos Correios continua a mesma. Os carteiros permanecem em greve, trabalhando apenas com um efetivo reduzido. Hoje são 17 que aderiram à greve e uma média de 30 que está realizando os serviços de entrega aqui na cidade de Itajaí. Durante a semana, apenas as encomendas e correspondências de Sedex e registradas estão sendo entregues. Durante o fim de semana, são entregues as demais correspondências pelos carteiros que não aderiram à greve. Por enquanto, a situação que paralisou os carteiros, que é a do plano de saúde, continua da mesma forma. Eles não obtiveram a resposta que precisam, que querem, e por isso não há uma previsão para a volta do efetivo completo. Luciana, é com você aí no estúdio. Obrigada, Tamires. Só para você ter uma ideia, em Itajaí chegam mais de 35 mil cartas por dia. A prioridade é para as encomendas de Sedex. Para tentar diminuir o problema, mutirões e auxílio de funcionários de outras agências são as medidas tomadas para que as mercadorias sejam efetivamente entregues. Desde o início da paralisação, os Correios implantaram um plano de contingência para fazer a entrega de cartas e encomendas. Em caso de cobranças, a orientação é que a pessoa procure o fornecedor do boleto, pois a greve dos Correios não isenta o consumidor de pagar as contas em dia. Outra opção é pegar uma segunda via da fatura pela internet, para assim evitar o pagamento de juros e multas. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência voltamos com as informações da previsão do tempo para o fim de semana e as últimas informações registradas na região, no estado e também no mundo. E ainda hoje, aqui no MCA Notícias, Dalva Renius assume a Prefeitura de Itajaí durante os 30 dias de férias do prefeito Jandir Bellini. É um instante só e nós já voltamos.